está aqui para apresentar duas novas funções do Edindo Economática. A primeira delas, então, chama Ecoportfólio, onde você pode simular carteiras com ativos, sejam fundos imobiliários, ações, índices. No caso aqui eu simulei três carteiras, três perfis de investimento, uma conservadora, uma moderada e uma agressiva, aonde o que o Ecoportfólio, que é o primeiro caso que a gente vai mostrar hoje, ele vai pedir? Ele vai pedir para você criar um tipo de portfólio, onde ele pode ser ou via percentual ou via financeira. Em um você digitaria o percentual até soma 100, outro você vai digitar os valores, os dias que você investiu. Depois, você vai selecionar as suas transações, podem ocorrer em mais de uma data. No caso, eu fiz uma data no dia 26/3 e joguei toda essa carteira, contendo CDI, índice de debêntures, DI, RFM e alguns outros índices. Além disso, ele pede para se você quer rebalancear ou não. O que significa o rebalancear sim? Que todo dia ele vai manter essa mesma composição, tanto para frente quanto para trás. Se você digitasse o não, ou simplesmente não digitasse nada, o que ele vai fazer? Se você tivesse 50% Ibovespa e 50% CDI, ele vai alterando dia a dia conforme a rentabilidade de cada um. E depois é só escolher o nome. Então, no caso, eu escolhi uma conservadora, um grupo que eu chamei de moderado, um grupo que eu chamei de agressiva. Só para ver que funciona depois com a fórmula economática, eu peguei como referência a conservadora, pedi o retorno de 12 meses, o último disponível em decimal, para transformar em percentual no Excel. Então ele já me traz o teste de todos, está funcionando. E a partir desse teste funcionando, o que eu fiz? Você pode ver que os percentuais onde eu estou alocando, eles vêm da lâmina. Então, na lâmina, eu defini aqui qual que era a minha composição. De novo, todas têm que bater 100%. E a partir daqui, eu começo a fazer várias métricas de avaliação. Então, retorno, quanto que deu do CDI, qual foi a volatilidade. Depois, um gráfico de rentabilidade, um gráfico de dispersão e um ranking ano a ano de onde estaria a carteira e os principais benchmarks dela. Porém, da onde que eu tirei tudo isso? No gráfico de dispersão, eu pego as carteiras e os índices que eu utilizei no estudo, dou um nome para elas para ficar mais apresentável, qual que é o retorno, qual que é a volatilidade, plotei num gráfico. Joguei só o gráfico para cá e deixei ele um pouquinho mais bonito. A partir disso também, eu tenho aqui a configuração anual, então com as fórmulas eu fiz eu fiz uma solicitação do retorno anual aí de cada um dos itens, e depois aqui embaixo eu fiz um gráfico que ranqueava do maior para o menor dentro de cada ano. Então você pode ver que no ano de 2020 até o momento, o que está acontecendo com esse dado? O CDI, o índice de BDRs e de dólar está batendo todos os outros benchmarks, a conservadora teve uma perda de fato um pouco menos relevante do que a moderada e agressiva, enquanto os índices de ações e de fundos imobiliários estão lá embaixo. E nos outros anos você consegue ver que, por exemplo, em 2019, mesmo a carteira conservadora bateu. E é fácil agora de você alterar, se você quiser. Por exemplo, se você tivesse alocado 60% no CDI e tivesse realocado esses 10% de diferença no IFRM, o que aconteceria? Você digita 60 aqui e 10 aqui. Voltou para o 100%, ele vai reponderar toda a carteira e dar tuas novas métricas. Se você tirasse o IMAB e deixasse tudo em ações, small caps, o que ele vai fazer? Ele vai de novo fazer e vai te mostrar que a conservadora agora teria perdido um pouco mais, como teria sido o gráfico. Inclusive nesse gráfico, eu vou dar entrada na segunda novidade que a gente tem hoje, que o CDI, a moderada, a agressiva e a conservadora, a gente conseguiu já entender de onde que elas vieram. E esse CDI mais um, essa é a outra novidade. Esse gráfico ele está vindo da aba de históricos. Então eu criei um histórico de 48 meses em dias da conservadora, moderada e agressiva, incluído lá do CDI. Porém, eu incluí do lado também uma função chamada agora EcoBenchmark, onde eu posso definir uma security, ou seja, um ativo, definir o tipo de operação que eu quero. Então, o A é para adicionar um fator prefixado,
Então, no caso, CDI mais 1, escolhi o CDI como security, adicionei o fator de 1 e deixei o nome CDI mais 1. Mas poderia ser CDI se eu pusesse um M e escrevesse 110, 110, o que ele faria? Ele multiplicaria o fator de CDI por 110. Então, o que aconteceria? Eu queria um CDI indexado a 110% dele. Mas vamos voltar para o CDI mais 1. Poderia ser IBOV mais 1, IBOV mais 2, IBOV mais 3, CDI mais 1, 110 CDI, 115, dólar mais 2, o que você quisesse. Então, na hora que eu faço isso, ele refaz para mim toda essa base, essa fórmula em base 100, e ele disponibiliza para mim na lâmina esse gráfico. Então, um resumo do que pode ser feito com essas duas novas fórmulas que são chamadas de Eco Benchmark e Eco Portfólio, que entraram para a família do nosso Edin. Obrigado.